E se non venite però vi denuncio. Pessoal, hoje não estamos a pé, não estamos no trem, hoje estamos em alto mar. Vai junto com vocês e a gente vai fazer um percurso aqui muito lindo. Trieste ficou ali atrás e vocês vão curtir todo esse passeio com a gente. E nós estamos saindo de Trieste em direção à cidade de Muggia, sempre aqui na região do Friuli Venezia Giulia. A cidade de Muggia é bastante interessante porque vocês vão ver lá, tem muito a ver com Vêneto, tem muito a ver com Venezia. Não é um passeio simplesmente, e essa linha emprega mais ou menos uns 20 minutos para chegar até essa cidade. É possível também chegar de ônibus, de carro, logicamente. Mas aqui também tem um sabor especial porque as pessoas podem ter uma vista espetacular lá da cidade de Trieste. Ter essa sensação aqui mesmo, né, de curtir o mar, que tem tudo a ver com Trieste, com Muggia e com tantas outras localidades aqui. Aqui vocês podem ver o porto de Trieste, que é um dos portos mais movimentados, não apenas aqui da Itália, mas de todo o Mediterrâneo. Está aí operando desde o século XVIII. Isso foi uma obra dos austríacos, porque se a gente imaginar a geopolítica aí do século XVIII, essa parte toda que vocês estão observando pertencia à Áustria. Então era um local de fundamental importância para o Império Austro-Húngaro e também um local que sempre teve muita relevância e muito interesse político. Ali atrás era a Iugoslávia, onde hoje é a Eslovênia. Foi sempre um local de conflito e muito desejo. Hoje esse local pertence à Itália. Não preciso nem dizer que economicamente é de suma importância, não só aqui para a região, mas para toda a Itália, além de tantas outras rotas que são importantíssimas. Então, além do terminal de cargas, existe também um terminal de passageiros muito grande, há o desembarque também de navios de cruzeiro, então é um local sempre com muito movimento. Ele é totalmente ligado à linha ferroviária, tem todo esse aspecto e ele fica justamente entre Trieste e a cidade de Muggia, praticamente um confim da Itália com a Eslovênia aqui, se a gente observa aqui toda essa geografia. É isso aí, pessoal, chegamos a Muggia, mais ou menos 30 minutos. Olha só, final de tarde muito bonito. E enquanto a gente sai, tem mais gente esperando para entrar para ir lá para Trieste. Então é um serviço muito útil aqui para quem mora nessa área metropolitana. Então vamos lá conhecer Muggia. A cidade também conta com uma pequena marina, com barcos menores, o que deixa muito mais graciosa essa localidade aqui em meio a esse Golfo do Trieste. Pessoal, a vista daqui é realmente sensacional. Então no final de tarde como esse, eu acho que é um presente. Bastam alguns passos ali da saída da embarcação, a gente já encontra aqui o centro histórico com essa cara especial. E mais um detalhe, a Elisa vai girar aqui e aqui nós podemos ver quem que mandava nesse pedaço. Um local muito importante também para sua defesa. Então a gente encontra ali o leão alado de Venezia, sinal realmente da dominação dessa República Marinara. A cidade nasce nessa pequena colina, mas obviamente que os romanos já tinham passado por aqui há muito tempo atrás, lá pelo século VIII antes de Cristo, mas a cidade cresce como importância, como beleza, através da dominação da Sereníssima. Então, a partir dessa dominação da República de Venezia aqui, a cidade cresce, a cidade se fortifica, e esse aqui é o símbolo maior dessa fortificação, que data dos anos 1300. Então, esse castelo foi construído exatamente para defender a cidade do patriarcado de Aquileia. Hoje tudo Friuli Venezia Giulia. E aqui realmente foi um local muito importante de defesa e hoje é uma propriedade privada. É possível fazer uma visita no local com uma marcação prévia de ao menos uma semana. Então é um local que pode ser visitado também, né, no seu interno. Nós podemos encontrar muitas residências aqui, bem coladinhas a essa colina. É muito interessante, eu imagino, viver aqui
em um contexto como esse, no local que é, sem dúvida nenhuma, o mais significativo como história da cidade. Porém, o centro histórico mais atual, que deve ter uns 400 anos, está ali embaixo. A gente vai descer ali com vocês. Vamos lá. Sì, sì. Bellissima, è l'ultimo lembo di terra italiana. È la città più orientale d'Italia, praticamente. Esatto, l'ultimo lembo di terra italiana. È buono vivere qua? Mamma mia, e che ben si mangia. Due dolci, siete due belle creature celestiali. Molto gentile. Grazie. Siete bellissimi, simpatici. Ma a Muggia come mai si è arrivate qua? Siamo lì in Trieste. Sì. E abitiamo a Bologna, siamo brasiliani. Ah, sei brasiliano? Sì, sì. E lei? Anch'io. Complimenti piccole. E mi chiamo unico al mondo. Mi chiamo Vannio con 2 N. Vannio? Vannio. Vannio. Vannio, unico al mondo. Se sabato prossimo alle ore 13 vi pesco a Muggia qua, vi porto a pranzo alla bussola. Ecco. Grazie, molto Si gentile. ricorda? Sì, sì, sì. Allora senta, e se non venite però vi denuncio. No, per favore, dai. Dai! Grazie per l'invito. Grazie, ciao. Guarda che non scherzo. Oh! Non scherzo, Non scherzo, non mollate. Ore 13 sabato. Ciao! Ciao. Esse aqui é o ponto principal aqui, né, de encontro da cidade, uma praça típica veneziana. Então toda a conformação da praça com a igreja, o município. Então vocês podem ver aqui um pouco, né, da alma da cidade. É um local quase que um vilarejo de pescadores também, são muitos os pescadores aqui. O senhor Vânio disse algo muito relevante aqui, que essa cidade é praticamente a última cidade aqui do lado oriental italiano. Então aqui é o último pedacinho de Itália, logo ali adiante já estaremos na Eslovênia. Então olha só que interessante também essa cidade e que de certa forma guarda, como nós estamos repetindo aqui, um pedacinho de Venezia, né? Lembra muito as suas construções, do seu jeito. Para quem aprecia frutos do mar, um bom peixe fresco, essas cidades aqui, olha, realmente são o bálsamo. Aqui atrás de mim, uma peixaria comunale, uma peixaria municipal. Os pescadores chegam aqui logo pela manhã, já deixam ali os seus peixes fresquinhos. Vocês imaginem a qualidade do produto. Então isso é muito comum nessas cidades, como eu disse, uma cidade que tem a alma pescadora, né? Uma pequena vila de pescadores. E aqui, essa área também pertence a uma das marinas da cidade. É bem interessante porque para quem visita Trieste, chegar até Muggia é uma grande surpresa, porque a gente não imagina que possa ter uma cidadezinha assim tão graciosa, com tantos ares venezianos na sua arquitetura, no seu modo de vida. Aqui a vida é tranquila, a gente conversa com as pessoas, não tem agitação de cidade grande, afinal essa cidade conta com menos de 15 mil habitantes. Então é curioso, né? A última cidade da Itália ter essa tranquilidade toda, porque a Itália em si tem muita agitação, vocês sabem, vocês veem constantemente nos nossos vídeos, o que é muito positivo.
mas aqui é uma surpresa muito boa. E a primeira vez que nós viemos aqui foi à noite. A cidade ela tem um certo mistério, é muito legal percorrer essas vielas e se perder, imaginar que aqui as pessoas vivem realmente. Então eu achei bem curioso porque toda a suntuosidade do Trieste, a austeridade da cidade, aqui parece que nós estamos bem distantes, porque tem que mudar o chaveamento. Aqui parece que o tempo corre lento e é uma delícia, porque estamos a poucos quilômetros da capital do Friuli Venezia Giulia. Então eu recomendo para quem estiver aqui no extremo nordeste italiano que também visite a cidade de Muggia. Aqui a gente sente realmente a força da arquitetura, a força da Sereníssima República de Venezia, que deixou marcas aqui para a eternidade. Somos muito agraciados por tudo isso. Nós saímos um pouco da parte mais histórica e andando aqui fora da área onde era murada da cidade, nós encontramos a cidade mais contemporânea. Cidade bem organizada também, tem supermercado, tem teatro. Uma cidade tão pequena, ainda assim, com locais tão interessantes. Visitamos o museu, andamos fora do centro histórico, depois percorremos as vielas, falamos com os gatos aqui da cidade. Um clima muito legal e ainda paramos para um aperitivo junto com os locais. Gente simpaticíssima e com preços para lá de honestos. Então agora vamos pegar o nosso barco. É engraçado, né, a gente falar isso normalmente. Vamos lá pegar o nosso trem e tal.
Mas é isso, vamos lá pegar a nossa embarcação direto à cidade de Trieste. Com certeza retornaremos aqui. Demorou um pouquinho, 2 anos e meio, são tantas coisas, né, para serem vistas aqui na Itália. Mas a cidade merece uma visita ainda mais aprofundada e também uma visita ao castelo que precisa ser reservada com antecedência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no limite da Itália com a Eslovênia, cidade muito simpática que nós recomendamos a visita. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e grazie mille!